estamos diretamente aqui do Cresce Sergipe para trazer um informativo muito bacana e hoje é uma honra receber aqui o João Teodoro, presidente do COFES de Brasília, não é isso, presidente? É isso, muito obrigado, a honra é toda minha. Já faz algum tempo que eu não tenho vindo a Sergipe, então hoje estamos reiniciando o nosso trabalho de visitação aos conselhos aqui por Sergipe, após 1 ano e meio de pandemia, né? Verdade. E assim, para já comemorar, né? A gente vem falando desde a outra semana, né, comemorando 59 anos da profissão de corretor de imóveis e hoje é a data mesmo, né? Vamos parabenizar esses grandes profissionais que cada dia que passa está evoluindo essa profissão. É verdade. Na verdade, para quem não sabe, a nossa profissão foi regulamentada em 1962, precisamente por meio da aprovação da Lei 4.116, que foi promulgada no dia 27 de agosto de 1962. Portanto, 59 anos, é uma data bastante significativa, porque nós começamos a nossa profissão muito singelamente, né, com profissionais sem basicamente quase nenhuma qualificação, a lei não exigia nada, e hoje, no entanto, nós temos aí praticamente 70% dos nossos profissionais, todos com diploma de nível superior. Então, nós demos um salto muito grande, qualitativo, desde que instituímos a profissão legalmente até hoje. É verdade. E a gente está sempre mostrando, a gente está sempre falando, né, o quanto o corretor de imóveis hoje ele é uma profissão, além de ser importante, é uma profissão que cresceu demais e a pandemia também trouxe isso, né? O corretor de imóveis hoje ele sabe fazer vídeo, ele sabe fazer boas fotos, ele sabe mexer muito com a tecnologia e o Cresce também sempre ofertando essa possibilidade de crescimento do profissional. Agora vamos falar um pouquinho do mercado imobiliário de Brasília e do mundo, né, presidente? Porque a gente quer se atualizar e saber o que está acontecendo. Na verdade, Thalita, hoje nós viemos aqui para fazer uma palestra sobre o mercado imobiliário no Brasil. Claro que a gente pode fazer alguma referência ao mundo também, né? Mas eu trouxe também algumas informações retrospectivas, ou seja, alguma coisa do que aconteceu no Brasil. Eu comecei a profissão de corretor de imóveis em 1972, então tem algum tempo de praia. E, obviamente, a gente passou por muitas crises. Então, eu trouxe algumas informações, se bem que singelamente, né, porque a gente não pode se deter muito nesse tema, senão nós prejudicaríamos o resultado geral da nossa palestra. Então, nós vamos falar também um pouco sobre essas crises e para chegar, afinal de contas, a dizer o que está acontecendo hoje em dia no mercado imobiliário. Agora, já que você me perguntou sobre o mercado de Brasília, né, e o mercado aqui de Sergipe, para a gente fazer um breve comparativo. Exatamente. Brasília é considerado hoje o segundo maior mercado imobiliário do Brasil. Ele realmente é um mercado muito bom, um mercado muito ativo e não sofreu praticamente nada com relação a essa questão da pandemia, né? O mercado de Brasília continuou trabalhando normalmente, apesar da paralisação dos trabalhos no Congresso Nacional e em várias repartições, o mercado imobiliário continuou caminhando muito bem. Eu tenho conversado com alguns corretores também, né, algumas pessoas de outros estados, inclusive aqui do próprio estado de Sergipe, e o que a gente tem sentido é que o mercado imobiliário continua ativo, apesar da pandemia. E hoje eu trouxe, inclusive, alguns dados interessantes que vou falar no final da nossa palestra para mostrar que uma das regiões que mais cresceram em termos de movimentação financeira, de movimentação mercadológica no Brasil foi justamente a região Nordeste. Olha, por incrível que pareça, né? Ela está ali no segundo lugar em termos de crescimento entre todas as 5 regiões que nós temos no Brasil. Nós temos algumas particularidades, por exemplo, quanto à região Norte, só que o volume de negócios na região Norte é infinitamente menor do que o volume de negócios no Nordeste, obviamente. Então, o Nordeste está de parabéns, o mercado está muito bom e eu acredito que no Sergipe não deve ser muito diferente. Claro que cada região tem suas peculiaridades, né? E às vezes uma peculiaridade ou outra pode provocar ou um crescimento ou uma redução, mas eu acredito que o estado de Sergipe está mais ou menos caminhando como nós caminhamos em Brasília e nos outros estados da federação. Sim, sim. A gente sempre está falando, até porque, presidente, além da gente ter esse informativo do mercado imobiliário diário, a gente está mostrando sempre no programa os empreendimentos que estão chegando, os que estão lançando. E assim, o boom que teve na Barra dos Coqueiros, que se venderam todos os lotes, todos os empreendimentos, os arquitetos que não param de trabalhar, que a gente está sempre mostrando aqui os projetos. Então, a gente viu que Sergipe não parou com relação ao mercado imobiliário. Pelo contrário, acho que cresceu muito.
esse mercado. Então, a gente também fica feliz e sabe que vai acontecer outros empreendimentos, outros lançamentos, que isso é importante para o nosso estado. Eu acredito que sim. Na verdade, nós estamos, eu trago informações também nessa nossa palestra sobre a produção imobiliária. E nós tivemos crescimento sim na produção imobiliária, mas ela não foi suficiente para atender a demanda, por incrível que pareça. Acredito. Então, nós temos em alguns casos, por exemplo, que você tem uma produção tal e uma demanda tal, que no final das contas houve redução da oferta, entendeu? Sim. Houve redução da oferta. Então, significa que o mercado está realmente crescente. Claro que há vários fatores que influenciaram isso tudo, né? A gente, para falar agora seria difícil, mas durante a palestra nós vamos expor sobre esses fatores todos que conduziram o mercado imobiliário a essa situação de crescimento ao contrário do que aconteceu na maioria dos países do mundo. Agora falando dos outros países, né? Que a gente acompanha também. No mundo todo houve redução no mercado imobiliário, como houve redução também do movimento econômico de modo geral. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, nós conseguimos superar esse problema e continuamos crescendo volumes interessantes. Por exemplo, em 2020, nós crescemos em relação a 2019, que foi o ano, digamos assim, da normalização do mercado, porque nós vínhamos de uma economia quebrada desde 2014, né? Mesmo assim, nós crescemos ainda em 2020 algo em torno de 20% em relação a 2019. Então, um volume realmente significativo. E o crescimento de 2021 em relação a 2020, nós não fechamos ainda, obviamente, porque estamos na metade do ano, mas a nossa crença é de que fecharemos mais ou menos no mesmo parâmetro, ou seja, crescendo algo em torno de 20% em relação a 2020. Presidente, o que você acha, o que se deve a essa diferença? Como é que o Brasil cresceu nesse sentido do mercado imobiliário e a gente vendo aí em outros países não teve esse crescimento? Na sua opinião? Bem, o Brasil tem várias características que promovem esse crescimento imobiliário e, aliás, é um crescimento mais ou menos constante, né? Se você for verificar a nossa história, é claro que nós tivemos algumas coisas, alguns períodos de dificuldade, mas é em decorrência da economia geral, né? Mas existem fatores que influenciam positivamente o mercado imobiliário do Brasil. E um deles hoje, por exemplo, é o grande déficit habitacional que nós temos. O outro fator interessante é a disposição que tem o brasileiro de adquirir a casa própria, né? Enquanto em vários outros países europeus, mesmo da América do Norte, você vê que as pessoas têm pouca disposição para adquirir imóveis, eles têm mais disposição para alocar do que para adquirir. Aqui no Brasil há o sonho, né, maravilhoso da casa própria. Então isso favorece. E obviamente esse déficit habitacional, aí somou-se nesse período de pandemia, por exemplo, a rebaixa dos juros. Nós nunca tivemos uma Selic tão baixa como tivemos nesta ocasião, no final de 2020 começo de 2021, a nossa Selic chegou à taxa de 2%, quando lá em 2014 ela estava em 14,5%. Então, uma diferença muito grande, né? Isso tudo fez com que o mercado continuasse em ebulição, com certeza. E outros fatores, né, diversos, né, clima, diversidade climática, praias à vontade, condições de absorção de investimentos estrangeiros, enfim, uma série de fatores que fizeram com que o nosso mercado continuasse evoluindo e as nossas perspectivas são de que ele continue evoluindo. Não obstante, o que a gente tem sentido aí, por exemplo, da elevação da taxa de juros, a Selic hoje já está em 5,5%, a expectativa é que ela chegue em torno de 7,5% até o final do ano, o que consequentemente provocará uma elevação da taxa de juros também no mercado. Sim. Mas mesmo assim, nós temos um juros relativamente baixo em relação ao que tínhamos no passado. Hoje, por exemplo, os nossos juros médios chegam em torno de 7,9%, máximo 8%. No passado, nós chegamos a 13,5%, né? Então, uma diferença muito grande. E isso tudo contribui para que o mercado continue fluindo. Crescendo. Não sei se você tem esse dado aqui, presidente, mas com relação aos juros de outros países, a gente está equiparado ou é bem diferente? Não, nós estamos ainda mais altos. Por exemplo, se você for pegar a Europa, for pegar a América do Norte e mesmo a Ásia, você vai ver que os nossos juros ainda são altos. Mas são altos, só que tem um detalhe. Se você comparar os juros do financiamento imobiliário no Brasil com qualquer outro tipo de financiamento, você verá que são os juros mais baixos que nós temos. Então, nós estamos falando hoje em juros médios de 7,9% ao ano. Se você pegar, por exemplo, crédito consignado, que é crédito garantido, né, porque é recebimento em folha de pagamento,
Então é risco zero. Mas mesmo assim, o crédito consignado tem uma taxa hoje que vai de 28% a 32% ao ano. Faça o comparativo. Sim, é demais. 7,9%, 8%. Financiamento de carro grande, também, hoje muito alto. Muito grande, muito grande. Fica essa dica aí para você aí de casa que está nos assistindo, que está se atualizando, com tantas informações aqui benéficas para a gente, de conteúdo e necessárias para a gente saber o que está rolando no mercado imobiliário, o que rola no outro. Até para, eu acho importante quando você vai financiar, você ter essas informações, né, presidente, para você saber. Eu sou assim, eu Thalita, tá? Eu adoro fazer um bom negócio, eu me sinto orgulhosa, então eu preciso saber de todas as informações para eu saber que eu estou fazendo algo assim legal, bacana e de fato, e por isso que a gente está sempre atualizando aqui, falando dos financiamentos. Aqui em Sergipe tem algumas incorporadoras e construtoras que têm o financiamento próprio, enfim, tem tanta coisa acontecendo que eu acho que a gente deseja aí que você também tenha o sonho da sua casa própria. Não é isso, presidente? Hoje como é o dia do corretor de imóveis, né, a gente tem tudo a comemorar em relação a isso. Aqui no Brasil ainda nós temos um déficit habitacional que supera a casa dos 7 milhões de unidades. Isso é ruim por um lado, claro, né? Do ponto de vista social é ruim, significa que o país está precisando caminhar muito na direção de resolver um problema social. Mas, em termos mercadológicos, é bom, porque você tem muito campo para trabalhar, muita coisa para fazer, muita coisa boa para acontecer. Então, o Brasil está se esforçando para isso. Eu acho muito difícil a gente resolver a curto prazo esse déficit habitacional, porque também nós temos o crescimento populacional. Ontem mesmo o IBGE divulgou que nós já superamos a casa dos 213 milhões de habitantes, né? 213 milhões e uns quebradinhos, né? 300 mil, alguma coisa assim. Um crescimento de 0,7%, né, no ano passado para esse ano, que é um crescimento razoável. Então, eu acho que é muito difícil a gente combater de maneira, digamos, daqui a 10 anos eu vou acabar com o déficit habitacional no Brasil, é muito difícil, provavelmente não. Mas, do ponto de vista mercadológico, isso é bom, vai porque melhorando, tem muita coisa para crescer. Com juros mais baixos, as pessoas também tendo possibilidade de poder comprar. E aí também tem outro fator, está ali também interessante, que é o problema da concessão de financiamentos. Porque eu que acompanho o mercado há muitos anos, eu posso dizer para você com toda certeza, já fiz palestra inclusive aqui no próprio estado de Sergipe sobre isso, as dificuldades que nós tínhamos no passado para a obtenção de financiamento habitacional, que na verdade era uma miragem, né? O governo anunciava, mas nunca tinha, não tinha dinheiro para fazer. Então, era muito difícil você financiar um imóvel. Hoje não, hoje qualquer pessoa com uma renda garantida, ele não tem nenhum problema para conseguir o financiamento habitacional. Tem aquele projeto também, né, presidente, a Casa Verde e Amarela, que possibilita. Vamos falar sobre ele também aí. Mas hoje a abundância de financiamento facilita realmente as pessoas adquirirem a casa própria e eu acho que nós tivemos aí um avanço muito grande nesse contexto, com toda certeza. Que bacana. Quero agradecer, presidente, por passar tanto conteúdo, tanta informação bacana aqui para o nosso público e eu espero que você volte mais para Sergipe. Sem dúvida, voltarei sim. Sergipe é um estado que está no meu coração. Sou cidadão sergipano. Que bom! Ganhei o título aqui do meu amigo Luciano Pimentel, nosso deputado, e me sinto muito orgulhoso de ser cidadão sergipano e estar aqui com vocês. Prazer muito grande. Bom, então vou reforçar aqui dando os parabéns aos corretores de imóveis, por essa data, por essa conquista, 59 anos. Verdade. Como diz o presidente do CRES, está quase idoso, né? Quase idoso. Muito bom essa. Muito bom. De fato, ano que vem nós nos tornaremos idosos em termos de profissão, porque faremos 60 anos. Ano que vem vai ser uma festa bem grande, porque é uma data fechada bastante significativa para nós corretores de imóveis. Mas eu quero deixar aqui, se você me permite, meus parabéns aos meus colegas aqui do estado de Sergipe e de todo o Brasil, naturalmente, mas neste momento, muito particularmente, aos corretores de imóveis, corretores e corretoras de imóveis no estado de Sergipe. Aliás, está ali também importante, já que eu estou concedendo essa entrevista para você, que é a mulher, né? O crescimento da mulher no mercado imobiliário brasileiro também foi muito significativo nos últimos anos. Em 1995, nós tínhamos só 8% de mulheres. Hoje nós temos 34%. Olha que bacana. Então, realmente um crescimento muito significativo e um mercado que recepciona muito bem o trabalho da mulher. Então, a gente está orgulhoso também disso.
Ai, que máximo, né? Então, vamos parabenizar também as corretoras, né? Que eu falei só corretores, mulheres, a mulherada aí. Bom, presidente, obrigada. Eu espero que você volte breve. Voltaremos, sim. Muito obrigado por ter concedido essa entrevista. É uma honra para nós estar por aqui. E meu grande abraço a todos vocês.